durante uma refeição. Deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. Estamos em novena de Pentecostes. E esta novena foi pedida por Cristo. Recordamos Atos, escrito por Lucas, e também o mandato que nosso Senhor dá no Santo Evangelho: eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos do alto. Nesta liturgia eucarística que nosso Senhor celebrou com os apóstolos, ainda estando à mesa, durante uma refeição, sabemos que neste ato que nosso Senhor está próximo, depois de sua ressurreição, Ele deixa o sinal da sua presença quando ensina os apóstolos a celebrar o seu corpo e o seu sangue como memória da sua paixão. É sabido que Cristo, Ele exorta os apóstolos: cuidado para não esquecerdes de tudo isso que eu vos ensinei. Por isso eu enviarei um paráclito, um advogado, um consolador. Ele vos recordará todas estas coisas. E ainda celebrando nesta novena, um texto muito adequado está também em Lucas 38, capítulo 6. Dai e vos será dado, será derramada no vosso colo regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado sobre o vosso vestido. Então, quando pedimos o Espírito Santo, Jesus, Ele não nos dá qualquer coisa, Ele nos dá uma medida calcada. Você bota lá no saco, aí você calca esta medida, coloca e soca ela, sacudida, ou seja, você sacode para entrar mais, para caber mais dentro, e transbordante. Então, quando estiver calcada, sacudida, transbordará. Sabe da feira? Quando você vai comprar coisa na feira, que a pessoa faz isso, né, para caber bem muito. E ainda um pouquinho coloca aqui na camisa, assim, você levar mais assim, né, você sai feliz. Então, irmãos e irmãs, a novena de Pentecostes é a primeira novena da Igreja Católica e foi pedida por nosso Senhor aos apóstolos que não saísse da cidade, permanecesse. Ele vai para os céus, ele vai realizar sua ascensão. Esta ascensão, ela tem muito sentido para nós católicos. Não é um movimento apenas de Cristo que foi para os céus e
fisicamente ele só podia estar na Galileia, em Betsaida, em Betânia. Ele não poderia estar em vários lugares. Agora não. Agora que nosso Senhor, em seu corpo glorioso, ascendeu aos céus, Ele estará presente de maneira espiritual. Ele estará conosco de maneira espiritual. E como é bom se vivêssemos a vida espiritual da Igreja Católica. Seria muito feliz o fiel que aproveitasse da vida espiritual, da presença, como Jesus, Ele está presente na sua igreja. Como? Não é quando eu quero, não é como eu penso, não é matéria, não é apenas fisicamente. Jesus, Ele está como Ele quis estar, de maneira espiritual. Para isso, os católicos devem aprender a responder à missa, devem aprender a celebrar bem a Sagrada Liturgia, deve ir além da missa de fiel, de intenção. Quando eu vou à missa, quando morre algum ente querido, ou quando eu fui batizado, ou quando eu voltei para casar, quando algum noivo vem confessar mediante o processo matrimonial e o padre pergunta: quando foi sua última confissão? E o noivo, que já tem lá para os seus 35 anos, padre, foi quando eu me crismei. Que pena, né? Que dó. Com que espírito estes noivos vão casar na igreja? Se o Espírito Santo estará no matrimônio e realizará um milagre em que dois se tornarão uma só carne, e se o Espírito Santo que age em toda Santa Eucaristia, na missa dominical, e que o Espírito Santo age na crisma, com o óleo sagrado, com a unção do Senhor Bispo, ou na transformação do pão no corpo e no vinho no sangue, ou quando ele realiza o maior milagre, esse que o Santo Evangelho hoje, o Espírito anunciado é para a conversão e o perdão dos pecados. Esta foi a promessa que Deus fez a São José. Mateus capítulo 1, isto foi para se cumprir, que da Virgem deveria nascer o Salvador. Ele veio para perdoar os pecados. No Evangelho de hoje, nós escutamos, depois que Jesus sobe aos céus, apareceu 2 homens vestidos de branco. Esse homem pode ser você. Você pode ser este anjo vestido de luz, de branco, a anunciar a todos os outros homens que vivem como pagãos, mas eu primeiro preciso deixar de viver como pagão, e dizer: homens da Galileia, não fiqueis aí parado olhando para o céu. Este Cristo que foi para o céu, Ele habita em vossos corações. Acorda, homens da Galileia. É isto, amados. Esta é a ascensão do Senhor. Eu vou para a missa para ver o teatro acontecer, né? Para que você vem para a missa? Me fala, me diz. Para que você vem ouvir a palavra de Deus? Para quê? Irmãos e irmãs, esta transformação que acontece na vida de um católico é a vida sobrenatural da graça de Deus.
E Cristo, Ele enviou Deus Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, para que nós, homens da Galileia, não, mas os do confins de toda a terra, porque não estamos mais lá, somos promessa de Deus, de que o Evangelho iria ser anunciado em toda a face da terra, e estamos localizados neste ponto geográfico, que se você abrir o seu celular e colocar o GPS, vai aparecer um pontinho, estamos aqui. Jesus pensou que quando você abrisse o seu GPS e você estivesse aqui, este aqui seria o fruto eficaz da sua ascensão aos céus. Eu estarei também aqui, neste lugar. Então isso deve, amados irmãos e irmãs, envolver o nosso coração, para que também possamos, a partir de hoje, que esta missa, ela foi marcada na tradição da igreja para a quinta passada, e como não tem um feriado para que seja dia santo de guarda, a igreja celebra no domingo próximo, ou seja, hoje é solene, dupla solenidade, domingo porque é domingo, e domingo porque é da ascensão do Senhor. E cá, celebramos, irmãos, aqui, e ficaremos até a vigília de Pentecostes, sábado à noite, na igreja matriz, igreja mãe, celebraremos com todas as comunidades, para celebrar o sinal da igreja maior, em que toda a igreja se encontra reunida para pedir quem? Deus, Espírito Santo, Veni Creator, vinde Espírito Criador. E assim dar sentido e encerrar o nosso tempo pascal após 40 dias mais 10, 50 dias. Então, por que Cristo, Ele ficou e apareceu aos seus discípulos durante esses 40 dias, após a oitava pascal? Porque a fé dos apóstolos tinha morrido. Veja, 3 anos convivendo com nosso Senhor, viram tudo, milagres, prodígios, tudo, e a fé deles esmaeceu. E Jesus precisou aparecer aos apóstolos para que a fé da igreja fosse reavivada. Então, irmãos e irmãs, Cristo anunciou que nós faríamos coisas maiores do que as dele. Então, se estamos aqui para reacender a nossa fé, neste círio pascal aceso, em que ele é feito neste composto de cera, que envolve um pavio, somos nós. O nosso corpo é um composto entre ser material e ser espiritual. E no centro do nosso ser há a alma que Cristo criou, e que somos então motivados por nosso Senhor a acender esta chama, ou seja, a fé é acesa na alma, move a esperança e transforma a nossa caridade, se estamos na graça de Deus. As virtudes divinas habitam dentro de nós. Não vou ter nenhuma perturbação, ficarei mais quieto na minha vida, viverei no escondimento da fé. Entra no teu quarto, reza a Deus que está no teu íntimo, pede a Ele. Vou aprendendo a renunciar
a viver uma vida escondida em Deus, sem pretensões, sem me deixar queimar pelo poder, prazer ou pelo ter das coisas, mas viverei aquela leveza de uma vida espiritual que fará com que a pessoa batizada suba para os céus. Como subirá aquele carregado de apegos terrenos? Como subirá aos céus na vida de oração aquele que não aprendeu a fazer silêncio ou a renunciar às coisas terrenas, ou suportar e carregar a cruz de cada dia, uma porção calcada, sacudida e transbordante colocarei sobre o teu regaço. É o Espírito Santo de Deus que brota, irmãos e irmãs, na alma, no coração dos seus filhos. Vamos lá, vamos pedir como estes homens, escutar a voz desses homens que apareceu aos apóstolos após um tempo de adoração na terra onde os pés de Jesus tocou. Depois olharam para o céu e escutaram o mandato e voltaram para Jerusalém e começaram ali a vida de igreja querida por nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.